Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Esse texto é um texto que me chama muita atenção. De certa forma, ele também tem a ver com o meu chamado. Ele tinha a ver também com o chamado do pastor que Deus usou para pregar o Evangelho para mim. E eu fui convertido através da pregação desse pastor, chamado pastor Williams Balanilk, pastor Billy. E ele disse que esse texto também foi um texto chamado de Deus na vida dele, quando ele tinha mais ou menos 6 anos de idade. E eu fico aqui pensando na vida do profeta Isaías. Isaías capítulo 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi de fato e não entendeis, e vede em verdade e não percebeis. Irmãos, em tempos difíceis, o que nós precisamos fazer? Esse texto aqui nos fala do momento quando o profeta Isaías, um dos maiores profetas do Velho Testamento, é levantado. Ele assume ali o seu chamado de ser profeta, e tudo começa no templo. Tudo começa diante dessa grande visão sobrenatural da glória de Deus, aonde ele vê Deus num trono de glória, e em torno do trono de Deus serafins, porque existem vários tipos de anjos, várias categorias angelicais. Existem, irmãos, os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins. Lúcifer era um querubim da guarda real de Deus, o querubim da guarda, o querubim que ficava próximo a Deus, perfeito ele era em toda a sua maneira de ser, de agir e de existir, até que se achou iniquidade no seu coração. Mas ele era um querubim, né? Mas além dos querubins tem os serafins, que são os seres que ficam mais perto de Deus. Serafim significa seres ardentes, seres que louvam ao Senhor dia e noite e dia. Parece que a tarefa de louvar a Deus é uma coisa tão simples, mas não é, né? Você precisa estar ali na presença de Deus. E detalhe, os serafins que faziam isso, eles tinham 6 asas. Imagina um anjo com 3 asas do lado direito, 3 asas do lado esquerdo. Com as 2 asas de cima eles tampavam os olhos, com as 2 asas de baixo eles tampavam os pés, e com 2 eles voavam. E eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ali, irmãos, nós temos Isaías naquele momento em que morreu o rei Uzias. Tudo começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que uma tragédia aconteceu. Por que uma tragédia, irmãos? Porque o rei Uzias, ele foi um dos reis que mais tempo reinou sobre Judá. Ele reinou 52 anos. Você sabe o que é uma pessoa reinar, governar 52 anos um país?
ele governou 52 anos. Tem gente aqui que não tem 52 anos. Eu, inclusive, ainda não tenho 52 anos, estou perto, né? Mas veja bem, o tempo do reinado dele é mais tempo de vida do que todos nós, a maioria de nós aqui tem. Ele reinou 52 anos. E nesse tempo que ele reinou, irmãos, o que aconteceu? Tudo em Judá expandiu, a pecuária expandiu, a agricultura expandiu, ele cavou poços, ele trouxe armamentos, ele trouxe espadas, couraças, ele inventou armas para que os soldados pudessem defender a cidade. Irmãos, ele criou uma situação assim de prosperidade para aquela nação, debaixo da bênção de Deus. Ele foi um rei que ele trouxe bonança, ele trouxe prosperidade, ele trouxe, irmãos, tudo que os irmãos puderem imaginar, daquilo que é bom para o crescimento de uma nação, ele trouxe. Só que chegou o dia que ele morreu. Diz a palavra de Deus que Uzias, ele cresceu e fez o reino crescer. E a história dele está ali em 2 Crônicas 26. Aí fala de tudo que aconteceu na vida dele, como ele teve vitória sobre os amorreus, irmãos, como ele teve vitória sobre o Egito, vai falando das vitórias, de como Deus o ajudou, de como Deus o prosperou. Porém, quando ele se tornou forte, a prosperidade que ele recebeu se tornou uma armadilha, um laço na sua vida. O seu coração se envaideceu, ele começou a se desviar dos propósitos de Deus, e ele foi queimar incenso no santuário, sendo que isso não era, irmãos, um ofício do rei, era um ofício sacerdotal. E naquele momento os sacerdotes queriam corrigi-lo, orientá-lo, despertá-lo para que ele saísse daquela posição. Ele não aceitou, e ele queimou incenso no altar, e ali ele pegou lepra, e ele morreu leproso, e morreu. E quando ele morreu, irmãos, a nação sentiu, porque eram 52 anos aquele homem reinando. E com certeza Isaías sentiu, irmãos, o impacto da morte do rei Uzias, porque era alguém que ele aprendeu a ver a prosperidade do reino de Deus. Era uma pessoa em quem ele aprendeu a se apoiar. Ou seja, com Uzias nós temos segurança, com o rei Uzias nós temos prosperidade, com o rei Uzias nós temos bonança. Ele aprendeu que Uzias representava tudo isso na vida dele. Então, quando morreu Uzias, é como se os tempos bons morressem, é como se a bonança morresse, como se a segurança morresse, como se a prosperidade morresse. Os irmãos conseguem entender isso? E aí naquele momento abate o seu coração. Só que o que acontece, querido? Eu quero dizer uma coisa para você aqui nesse texto. O Senhor, ele aparece para Isaías. E aí eu quero dizer para você, às vezes os tempos bons parece que em algum momento da nossa vida Deus permite que eles vão embora. Às vezes a bonança, às vezes a prosperidade, às vezes um aspecto da nossa vida onde nós temos uma segurança, Deus permite que aquilo vá embora. Só que quando morre Uzias, nós temos que entender que Deus continua vivo. Que Deus continua vivo. Pode morrer Uzias, mas o Senhor continua vivo. Eu quero dizer, a primeira verdade que eu quero dizer para você nessa noite é isso. O rei Uzias morreu, mas Deus estava vivo. Deus estava vivo. E ele estava sentado sobre um alto e sublime trono de glória. E eu quero dizer para você, às vezes os tempos difíceis eles vêm para exaltar o valor da busca no nosso coração. Porque às vezes quando tudo está fácil, você não busca Deus. Mas quando Deus aperta o seu calo, quando Deus permite que o problema bata na sua porta, quando Deus permite que a sua prosperidade vá embora, a sua segurança vá embora, a sua alegria vá embora, aí você busca Deus, mas busca de coração, busca realmente intensamente a presença do Senhor. Isaías buscou a Deus no ano em que morreu o rei Uzias. Ou seja, houve uma tragédia, houve um momento difícil na vida dele, mas aquilo impulsionou ele para buscar a Deus. Qual é o impulso que Deus precisa gerar na sua vida para que você o busque? Será que Deus tem que permitir uma coisa ruim? Será que Deus tem que permitir uma tragédia? Será que Deus tem que permitir uma coisa que vai trazer tristeza no seu coração para que você busque a face dele? O que te motiva a buscar a Deus? Existem pessoas que buscam a Deus independente da circunstância. A circunstância está ruim, ela está buscando. Mas a circunstância está boa, ela continua?
Buscando. Porque nós temos que buscar a Deus em todo tempo. Pessoas que sabem buscar a Deus quando as coisas estão ruins e continuam buscando quando as coisas estão bem, Deus não precisa gerar nada. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tem maturidade e entende que buscar a Deus faz parte do seu viver, faz parte de uma vida, irmãos, que verdadeiramente entende o seu propósito nessa terra. Você tem que entender o porquê você está aqui, e para você entender isso, você precisa buscar a Deus em todo o tempo, você precisa estar com Deus em todo o tempo. Mas o fato é que ali aconteceu uma coisa ruim, e aquela coisa ruim levou Isaías a buscar o Senhor. Uzias morreu e ele foi buscar a Deus. O que representa Uzias na sua vida? Será que Uzias na sua vida representa o emprego que você perdeu? Será que Uzias na sua vida representa um casamento que acabou? Será que Uzias na sua vida representa um marido, uma esposa que morreu? Será que Uzias na sua vida representa algum tipo de ausência que está acontecendo na tua vida hoje, e isso está levando você a buscar a Deus? Será que Uzias na sua vida hoje representa a não eleição do presidente em quem você votou na eleição passada? Mas pastor, eu acreditava tanto que o Brasil ia mudar, eu votei, eu fiz tudo certo, eu acreditava que aquele governante ia ser o melhor governante do Brasil, e não aconteceu como você esperava. A eleição não aconteceu, o desfecho da eleição não foi do jeito que você queria. Talvez o seu Uzias seja um governante que não foi eleito, e aí você começa a ficar, como já foi dito aqui na quarta-feira, angustiado, angustiada, preocupado com o rumo que o país vai tomar, Será que o país vai ser roubado, saqueado? Será que a economia do país vai para o chão? Será que, irmãos, será que vai ter, vamos dizer assim, será que nós vamos começar a caminhar para uma visão dentro do comunismo, do socialismo, onde nós vamos perder a nossa autonomia, as redes sociais vão ser bloqueadas, nós não vamos ter mais liberdade de expressão? Tem pessoas que estão se angustiando nesse sentido, mas eu quero dizer para você, querido, aconteça o que acontecer, Deus continua no trono. Aconteça o que acontecer, nós temos que entender que quem está no trono é o Senhor. É Ele que está no trono, e quem está no trono é quem manda. Quem está no trono é quem dá as ordens. Quem está no trono é quem governa. Quem está no trono é quem diz como as coisas devem acontecer. E eu quero dizer para você, querido, se existe alguém que deve dizer como as coisas vão acontecer na sua vida, é o Deus que você serve. Não é o governante do seu país, não são as circunstâncias da sua vida, não são as perdas que você passou, é Deus que está no trono. Ele vai dizer como as coisas devem acontecer na sua vida, e Ele vai trabalhar para que as coisas aconteçam como elas devem acontecer. Às vezes, irmãos, nós passamos por momentos difíceis para que haja um redirecionamento do nosso olhar. Isaías estava olhando demais para Uzias, agora ele precisava olhar para o Deus que estava acima de Uzias. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida para tirar o nosso olhar e a nossa dependência da força do braço humano, da força do homem. Às vezes para tirar a nossa dependência do homem e colocar a nossa dependência em Deus. Às vezes as coisas acontecem, irmãos, porque Deus precisa fazer um redirecionamento do nosso olhar. Às vezes nós estamos olhando demais para aquilo que é humano, e precisamos olhar mais para aquilo que é divino, porque nós somos o povo da fé. E se a gente fica olhando muito para aquilo que é humano, a gente desanima. Por quê? Porque o homem, ele é falho. O homem, irmãos, ele não pode atender às nossas expectativas. Por melhor que ele seja, por mais poderoso que ele seja, sempre será falho, sempre será imperfeito. Mas o Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é perfeito. E muitas vezes, irmãos, o Senhor, Ele nos coloca, como Ele colocou Isaías diante dele, e mostra toda a sua glória, e diz: Isaías, acalma o teu coração, olha para a minha soberania e descansa no meu cuidado, porque quem cuida de você sou eu. Amém? Quem cuida de você, irmão? Quem cuida de você, Cida?
Deus. Quem cuida de vocês agora? Deus. Quem cuida de cada um de nós aqui, irmãos? O Senhor, é Ele que cuida de nós. Nós precisamos entender que quem cuida de nós não dormita, não se cansa, não se fatiga, não toscaneja, não fecha os olhos. Ele está 24 horas cuidando de nós. É o que diz o Salmo 121, não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel, ele é a tua sombra, a tua direita. Ele te guardará de todo mal, ele te livrará de todo mal, ele te dará vitória, porque ele não dorme. Deus precisa dormir, eu e você precisamos, mas Deus não dorme. Pode uma mãe esquecer-se do filho que cuida, o filho que amamenta, o filho de colo, né? Por exemplo, a Jaqueline está ali cuidando da Elisa, né? E cuida muito bem, por sinal, toda hora é papinha, né? Bananinha, coisinha amassada, leitinho no peito, cuida. Pode uma mãe se esquecer da filha ou do filho que é dependente, totalmente dependente do seu cuidado? Difícil, né, irmãos? Mas o Senhor diz, ainda que uma mãe viesse a se esquecer do seu filho de colo, eu não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti, pois te tenho gravado na palma das minhas mãos. Que Deus é esse, irmãos? É um Deus que cuida das nossas vidas em todos os momentos. É um Deus que nos dá total segurança, né? Isso está lá em Isaías 49:15. Né? Esse texto que eu acabei de citar, Isaías 49:15, lá em Isaías 41, o Senhor diz assim: não temas, nem te assombres, porque eu sou o teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Você vai trabalhar, Deus está com você. Você vai estudar, Deus está com você. Você vai para a mata, cuidar lá do seu ofício, Deus está com você. Vai apagar incêndio, Deus está lá com você, né? Guardando a sua vida, protegendo a sua vida. Deus é um escudo bem presente na hora da nossa angústia. Então Ele nos guarda, irmãos. Ele está conosco diante das situações externas que nós temos que enfrentar, que muitas vezes vêm contra nós para nos derrubar, situações externas que muitas vezes nós chamamos de circunstâncias, de adversidades difíceis da vida. Mas Deus também está conosco quando nós enfrentamos problemas internos. Quando você está triste, ninguém vê. Amém, irmãos? Tem gente que sabe disfarçar uma tristeza, sim ou não? Tem gente que é ator, irmãos. A pessoa está triste, ela está rindo para você. Tudo bem? Tem gente que é assim, está triste por dentro, mas está sorrindo, né? Está magoado, está chateado por dentro, está desanimado. Ninguém vê. Só que eu quero dizer para você, Deus vê você por dentro. Deus sabe o que você carrega dentro do seu coração. Se você está triste, Ele sabe que você está triste. Se você está desanimada ou desanimado, Ele sabe que você está desanimado. Porque às vezes as pessoas chegam para nós e falam, você está bem? A pessoa não quer falar que ela não está bem. Ela fala, estou bem. Só que com Deus não tem jeito. Ele sabe que a gente não está bem. Então Ele é poderoso para fazer você vitorioso por fora, mas Ele também é poderoso para fazer você uma pessoa vitoriosa por dentro. Você precisa vencer você de dentro para fora. As situações que muitas vezes estão dentro de você precisam ser vencidas, e Ele está contigo. Em momentos difíceis nós precisamos ver Deus no trono, nós precisamos ver a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele reina, Ele governa sobre tudo e sobre todos, e temos que descansar no seu cuidado. Nós temos duas pessoas na Bíblia que fizeram o inverso. Uma chama-se Jó e a outra Elimeleque. Jó, ele era um homem que ele perdeu tudo. Ele perdeu primeiro os seus bens materiais. Perdeu tudo, irmãos. Era rico, muito rico. Perdeu tudo. E quando ele perde tudo, eu acho demais, eu fico impressionado com a atitude de Jó, que ele se ajoelha
levanta as mãos para o céu e diz: louvado seja o nome do Senhor. Nu vi a este mundo e nu sairei deste mundo. O Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, eu posso perder tudo, mas não posso perder a minha fé em Deus. Mesmo perdendo, aí ele perde os filhos morrem. Depois que os filhos morrem, ele perde a saúde. Aí a gente pensa assim, uma pessoa que perdeu todo o dinheiro que tinha, ficou sem dinheiro, perdeu os filhos, aí agora perde a saúde, essa pessoa vai deixar de confiar em Deus. Agora ela vai abandonar. Mas não abandonou não. No meio dessa situação toda, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor está vivo e se levantará sobre a terra. Em outras palavras, estava dizendo: eu sei que o meu Redentor está vivo e Ele vai me ajudar. E aí no capítulo 42 ele diz assim: eu sei que o Senhor tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Em outras palavras, ele estava dizendo: apesar da dor, apesar da perda, eu continuo crendo e confiando em Deus, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que tudo pode e nenhum dos seus planos será frustrado. Então eu quero dizer para você nessa noite, querido: o Deus que você serve, Ele pode todas as coisas, e os planos que Ele tem contigo não serão frustrados. Amém? Amém? Quem toma posse disso na sua vida? Os planos que Ele tem na tua vida, na tua casa, não se frustrarão. Você será abençoado. Com todo o inferno se levantando contra você, você prevalecerá, porque Deus é contigo, porque Deus é na tua vida. Irmãos, Elimeleque foi o contrário. Elimeleque, ele viu a seca, ele viu o problema chegar em Judá, e aí, ao invés de ele esperar a mudança, ele olhou para Moabe e foi para Moabe. Moabe significa terra da maldição, lugar do desejo. Judá significa lugar de louvor. Belém significa casa do pão. Ele estava na casa do pão, no lugar do louvor. Ele deixa a casa do pão, ele deixa o lugar do louvor e vai para a terra do desejo. E na terra do desejo ele morre. Ele morre, seus filhos morrem e as esposas ficam viúvas, porque ele olhou mais para o humano ao invés de olhar para o espiritual. Ele não teve fé para esperar Deus agir. Ele foi em busca do que o homem poderia fazer por ele. Vou me apoiar nos moabitas, vou me apoiar na lavoura dos moabitas, vou me apoiar na prosperidade dos moabitas. E ele foi para lá e morreu. Eu quero dizer para você, querido, o apoio da sua vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nele não vai faltar pão na sua casa, nele não vai faltar provisão de Deus na sua vida, mas não saia da presença de Deus. Amém? Não saia da presença de Deus. Em tempos difíceis, nós precisamos, irmãos, primeiro olhar para a soberania de Deus. Ele está no trono, e descansarmos no cuidado dele. Segundo, nós precisamos olhar para o caráter de Deus e nos comprometermos com a sua santidade. Amém? Deus é santo, irmãos. O caráter de Deus é santo. O que define Deus no seu caráter é a sua santidade. Em relação, irmãos, ao certo, ao errado, a propriedade, vamos dizer assim, o atributo que mais define Deus em relação ao seu caráter ético e moral é a sua santidade. Os anjos, os serafins não estavam ali dizendo amor, amor, amor. Estavam dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é santo, e se Ele é santo, Ele quer que nós sejamos santos. Por quê? Porque Ele não quer apenas nos abençoar, Ele quer fazer de nós canais de bênção na terra. E para que nós possamos ser canais de bênção, nós precisamos também buscar a santidade dele na nossa vida, irmãos. Precisamos ser santos, e ser santo exige primeiro você olhar para dentro da sua vida e não olhar para a vida do outro. Fala para o seu irmão aí, para de olhar para a vida do outro. Quem olha para a vida do outro acaba fofocando. Quem
quem olha para a vida do outro acaba exercitando o dom de língua. Que língua, pastor? Língua comprida, né? Quem olha demais para a vida do outro acaba falando do outro, acaba apontando o erro do outro, né? E aqui Isaías, ele diz assim: ai de mim. Ele não diz ai do meu vizinho, ai do meu irmão que congrega comigo na igreja, ai do fulano de tal, ai da Eliane, ai do Mateus. Ele não diz isso, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Ele primeiro viu as impurezas da sua vida, ele viu que estava impuro na vida dele, e ele colocou isso diante de Deus. Querido, ser santo exige de nós uma fiscalização constante da nossa vida, do nosso coração, das nossas atitudes. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver o que é puro e o que é impuro, e aquilo que é impuro nós temos que dizer diante de Deus e colocar diante de Deus, para que Deus possa nos purificar. Porque a purificação que eu preciso não está em mim, está em Deus. Amém, queridos? O que purifica você dos seus pecados? O sangue de Jesus. E quando é que ele faz isso? Quando você se humilha. O que Jesus diz? Se pecardes, se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Então nós temos que confessar. O que Isaías fez? Ele confessou, ele disse quem ele era, o que estava errado na sua vida, ele confessou, e à medida que ele confessou, Deus veio e purificou. Deus quer purificar as nossas vidas, Deus quer nos preparar, irmãos, para a sua boa obra, mas nós temos que ter a visão de que Deus é santo, nós temos que ver o caráter desse Deus, irmãos, nos quebrantarmos diante da santidade de Deus, e permitirmos, irmãos, que essa santidade nos leve a confessar os nossos erros, as nossas falhas, para que Deus possa nos purificar e depois Ele possa nos usar. Quem quer ser usado por Deus aí? Deus, Ele não apenas te escolheu para te abençoar, Ele escolheu você para ser uma bênção. Amém, querido? Você não está aqui apenas para ser abençoado, você está aqui para ser uma bênção nas mãos de Deus. E você se torna uma bênção nas mãos de Deus quando você confessa seus pecados, abandona os seus erros e vai deixando Deus moldar, transformar a sua vida, purificar o seu coração de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Nós temos que olhar, irmãos, em tempos difíceis, nós temos que olhar com humildade para a vida dos nossos irmãos que estão errando, para que a gente não caia no laço do orgulho. Sabe aquela situação de você se sentir melhor do que o outro, porque você não está errando da mesma maneira que o outro está errando, mas isso não te faz melhor. Amém, irmão? O fato de você não errar como o outro erra, não faz de você alguém melhor do que o outro. Você pode não errar do jeito dele, mas você erra de outra maneira. Sim ou não? Eu não faço aquilo, mas você faz outra coisa. Às vezes a gente acha que o erro do outro é pior do que o nosso, e isso está errado. Isaías, ele fala que ele é um homem de lábios impuros, que habita no meio de impuros, de pessoas de impuros lábios, mas ele se coloca em pé de igualdade. Eu não sou melhor, eu sou igual aos meus irmãos. Quero dizer para você, querido, ninguém aqui é melhor. Eu não sou melhor do que você, por isso que estou pregando, porque eu, como você, também erro, eu, como você, também tenho falhas, eu, como você, também sou tentado a cometer pecados, porque sou ser humano que nem você. O meu coração também, ele tem as suas fraquezas, e eu tenho que lidar com elas, mas tudo a gente precisa tratar com humildade e com seriedade diante de Deus. Mas em último lugar, irmãos, nós precisamos olhar para o chamado de Deus e voluntariamente nos comprometermos. Servir a Deus não deve ser algo que a gente faça motivado por obrigação, forçado. Eu vou servir a Deus, mas eu gostaria de estar em outro lugar. Eu vou servir a Deus, mas eu gostaria de fazer outra coisa. Não é assim que se serve a Deus, irmãos. Servir a Deus tem que ser um ato de alegria. Quando o Senhor diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele não fala do nome de Isaías.
Ele não diz assim: Isaías, você pode fazer isso. Ele espera uma resposta de Isaías. Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Em outras palavras, Isaías falou assim: eu estou aqui, eu estou pronto, eu estou disposto, né, a fazer o que Deus quer. Quem está disposto a servir a Deus aqui? Faça isso com alegria. Se você tiver que vir à igreja uma semana de oração para orar, venha com alegria. Se você tem que vir no ensaio, quem vai ensaiar hoje aí? Ensaie com alegria. Quando você subir nesse altar aqui, suba com alegria. Deus te deu o privilégio de louvá-lo. Deus colocou dons e talentos na sua vida, para da sua vida extrair uma música que suba como incenso em cheiro suave. Se você tem que vir aqui numa tarde alegre, cuidar de crianças, né, Eliane? Vai vir na tarde alegre, Eliane? Vai cuidar de criança, Eliane? Faça com alegria, né? Criança exige muito da gente, mas nós temos que fazer com alegria. Temos que fazer com alegria. Servir a Deus, irmãos, não é para qualquer um, é para quem tem alegria em servir. É para quem tem gratidão no coração. Quando você é grato a Deus, você serve a Deus com alegria. Quando você não tem gratidão no seu coração, servir a Deus se torna um peso na sua vida. Então eu quero dizer para você, você que louva, você que serve a Deus com crianças, você que tem outro ministério, você que prega, né, Jonas? Falo para você e falo para mim. Mateus, canta, que toca, canta também, ensina, faça com alegria, né? Todos nós que estamos aqui temos que fazer com alegria. Davi, que cuida, né, da mídia da igreja, faça isso com alegria. Faça com alegria, sirva a Deus com alegria. É um privilégio servir a Deus. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra, fique em pé nesse momento. Vamos orar, entregando a Deus o nosso culto, entregando a Deus, irmãos, a nossa adoração. Sabe o seu lugar? Eu quero orar por